A paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, queridos alunos, professores de Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, 18 de dezembro de 2022, imersos no Espírito nos últimos dias. Graças a Deus. Texto áureo, João capítulo 7, versículo de número 38, que diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E a verdade prática diz o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Leitura bíblica em classe, Ezequiel 47, versículos 1 a 12. Bom, nós vamos fazer então essa reflexão rápida sobre essa pré-aula, né? Que na verdade eu sempre faço essa gravação, essa reflexão, para que o professor de escola bíblica dominical tenha uma ideia, né, geral, quais os temas, quais os assuntos que podem ser abordados, e eu deixo disponível no meu site www.professoralberto.com.br. Você pode acessar, você tem os slides para você passar. É uma riqueza, eu sempre coloco uma foto, coloco uma informação a mais. Então, são muitos slides, não é mais de 100 slides, e você pode trabalhar com a sua classe. Se você ainda não trabalha com slides, faz uma projeção para que 2023, se o Senhor permitir, você possa usar esse instrumento. Ele é muito útil, é muito mais fácil para você acompanhar a aula, para os alunos verem os versículos bíblicos, alguma paisagem, algum símbolo. É muito importante. Então, trabalhe com essa possibilidade. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. Está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 38. Na verdade, o contexto desse versículo é o capítulo 7, entre os versículos 10 a 53, quando o Senhor Jesus ensina no templo de Jerusalém, obviamente, na chamada ou denominada Festa dos Tabernáculos. Bom, ele inicia então dizendo: quem crê em mim? É uma grande expressão espiritual, né, dos evangelhos, é a questão da fé. E aqui a gente pensa no seguinte: então se ele fala quem crê, então obviamente isso tem a ver com livre-arbítrio. Porque se a pessoa é livre para crer ou para deixar de crer, então significa que ela tem um livre-arbítrio. Mas aí vem a seguinte pergunta: mas como que ele pode crer em algo se o pecado original maculou, decaiu o indivíduo? Aí que entra a graça de Deus. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação em todos os homens. Então a graça de Deus toca no nosso livre-arbítrio, e aí nós temos as faculdades para crer ou resistir, ou deixar de crer. Tá? Então, sempre o primeiro toque é de Deus, porque Deus ama o ser humano. Por isso ele envia a sua graça. Agora, ao ser tocado, o homem crê ou deixa de crer. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê? Quem não crê será condenado. Mas o primeiro toque sempre é de Deus, né? O toque divino. Então a vontade humana, embora decaída pelo pecado, pela graça enviada por Deus para que todos os homens se salvem, pode expressar sua crença e acolher tão grande salvação, ou resistir a essa graça geral. E os benefícios da fé e da regeneração, por isso mesmo, né? Então, vou repetir: você pode crer e receber os benefícios da fé e da regeneração, ou resistir à graça de Deus. Veja como os filhos de Israel resistiram ao Espírito Santo. Está escrito lá em Atos. Vós sois desobedientes, sempre resistiram ao Espírito Santo. O Espírito da graça, né? A vontade livre do homem, portanto, não pode ser destruída pelo senhorio de Deus. Isso é importante nós entendermos. Porque senão nós seremos tudo robô.
Se as pessoas não têm o livre-arbítrio para fazer escolha, é um teatro, né? Porque ele fala, quem crê, mas você não vai crer coisa nenhuma, porque você já foi predestinado. Então, por que perguntou para quem crê, então? Então não precisava, se já está todo mundo predestinado. Então, veja, não é assim, as coisas não são assim. Tá? Não podemos confundir a presciência de Deus com esse fatalismo humano, politeísta, pagão, porque o fatalismo está presente no paganismo, está presente no islamismo, está presente em muitas confissões, a ideia do fatalismo. Mas graças a Deus, que o nosso Deus amoroso nos deu capacidade de fazer escolha. Graças a Deus por isso. Quem crer em mim, como diz a Escritura, é outra expressão importante. A fé é uma reação, então, favorável da alma. A chamada de Deus, Deus chama, né? Havendo, então, o reconhecimento da vida que está em Cristo, essa é a expressão da fé, como diz a Bíblia. O que a Bíblia diz? Como diz a Escritura? Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 11. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Glória a Deus. Olha que declaração linda. Então nós temos que crer em Jesus conforme diz a Bíblia. Não as ideologias deste mundo, não as filosofias, porque as filosofias também têm as suas ideias, têm as suas percepções, mas nós temos que crer na Bíblia como crer em Jesus, como diz a Bíblia, não em achismo, em supostas revelações, em descobertas. Não é isso, irmão. Nós temos que ver o que a Bíblia fala. Então, por isso que tem uma gente que acaba aceitando Jesus errado. É um Jesus filósofo, um Jesus profeta, um Jesus rabino, um Jesus iluminado. É tudo invencionice humana. Nós precisamos crer no Senhor Jesus conforme diz a Bíblia. O que a Bíblia fala do Messias? Tem que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único e suficiente Salvador. Tem que confessar o nome santo de Jesus. Tem que declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É isso que a Bíblia propõe. É crer, quem crê em mim, como diz a Escritura, irmão. Não é achismo, né? Muito bem. Então, essa fé bíblica, como expressão da alma, como assentimento do intelecto e como confiança na verdade, e não meramente uma aceitação mental ou uma confissão de algum credo. Então, só porque a pessoa, coitada, confessa aquele credo, não significa muita coisa não, porque qualquer pessoa pode confessar qualquer coisa daí. E aí vem a segunda parte, rios de água viva correrão. Que bonito, né? A fé é um reflexo da atividade e da atitude da alma, na direção do Senhor Jesus Cristo, e não algum tipo qualquer de pronunciamento que aceita um credo simplesmente. Isto é, a aceitação intelectual de algum conjunto de doutrinas, não é isso? A regeneração ocorre pela operação do Espírito Santo. Então, quando Pedro, em Mateus capítulo 16, faz confissão, Pedro, porque dizem os homens, então Pedro faz a primeira confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, você é abençoado, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue, tá vendo? Não foi credos religiosos, invencionistas, filosofia, não. Foi o Pai que está no céu que te revelou. É uma revelação divina. Então a regeneração ocorre pela operação do Espírito Santo e vai perenemente aumentando em sua expressão e potencialidade. Assim pode ser comparada metaforicamente a um rio de água que flui desde o seu manancial
e vai engrossando, vai encorpando e aumentando em volume cada vez mais. Agora, eu preciso aqui fazer uma reflexão geográfica também com vocês, porque quando Jesus fala, dá essa declaração aqui, rio de água viva correrão, então ele está falando de uma certa abundância de água. E nós temos que considerar o contexto geográfico, que é uma região de aridez, de escassez de água, né? No Oriente Médio, de modo geral, as secas lá são terríveis, né? Ao passo que a fonte de água sempre é procurada como a primeira das necessidades da vida. Sem água não tem vida, né, irmão? Então a abundância é sugerida pelo contraste entre a pequena quantidade de água que era derramada lá no templo de Jerusalém, porque Jesus está no templo de Jerusalém, né? Então ele faz essa comparação com com a aguinha, né, que era derramada e as correntes que fluíam da rocha ferida no deserto, no caso quando Moisés feriu a rocha. O vaso que os sacerdotes traziam continha apenas pouco mais de 1 litro de água, apanhada no tanque de Siloé, lá no sul de Jerusalém, o tanque de Siloé. Os sacerdotes pegavam, por isso tem um caminho que sai da fonte de Siloé e vai direto para o templo, né? Hoje ele está por baixo da cidade. Eu já fiz esse caminho quando eu fiz o curso de arqueologia em Jerusalém. Muito bem. Então, é interessante que essa água lá no templo era derramada mediante uma taça de prata perfurada. Porém, em conformidade com a interpretação espiritual anunciada pelo Senhor Jesus, a água não será levada ao templo, porque cada crente será um templo do Espírito Santo e uma fonte de vida. Por semelhante modo, a água não fluiria em quantidades limitadas, como aquela tacinha de prata apenas, ou em vaso de ouro ou de prata, mas serão como rios em correntezas, fluindo com poder e com plenitude. Glória a Deus. E aí ele fecha dizendo assim, fluirão do seu ventre ou do seu interior, né? Essa última palavra deriva-se de um vocábulo grego, que usualmente significa abdômen, as partes internas, o estômago, ou até mesmo o coração, conforme aparece em Provérbios 20 e 27, na versão da Septuaginta, tá? Na versão grega. A referência ao homem interior, ao homem essencial, à alma, à psique, do próprio manancial de seu ser individualmente, isto é, de uma pessoa como um ser vivo e individual, e que fluirão essas águas, a saber, a sua vida será a expressão da atuação do Espírito Santo dentro dela, porquanto será um ser regenerado, participante como se tornou da vida de Deus. Olha o próximo versículo, versículo 39. E isso disse Jesus do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Então esse versículo é um versículo muito bonito do nosso texto áureo, que na verdade o pastor Ezequias, que é o comentarista desse trimestre, ele faz essa analogia porque ele está falando da profecia de Ezequiel, capítulo 47, que Deus manda ele entrar na água e ele vai, a cada 500 metros, ele vai afundando até ele ter que nadar. E aí ele vai fazer essa comparação metaforicamente, como você pode também ter essa experiência espiritual, se aprofundando na atuação do Espírito Santo como águas, né? Águas purificadoras. Glória a Deus. Olha, no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus fala de Nicodemos, que tem que nascer da água e do Espírito, ele está se referindo a essa água do Espírito Santo. Não tem nada a ver com batismo, irmão. Tem gente, coitado, pega o capítulo 3 de João, pensando que é o batismo. Ele não está falando de batismo, irmão. Ele está falando da purificação, da atuação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus são águas purificadoras, o Espírito Santo são águas purificadoras. É um dos símbolos do Espírito. E isso é muito bem trabalhado nessa lição de número 12. Então, primeiro, sobre o aspecto escatológico. 1.1. A nascente do rio. Então, versículo 1. Vimos na primeira lição do trimestre
que o livro do profeta Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico da Bíblia. Então é um livro que tem essa perspectiva apocalíptica. A visão dessa passagem é futurista, mas é literal. Tá? E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para a interpretação escatológica e literária. Ele fala então sobre o umbral da casa. É uma referência ao templo da visão do profeta, capítulo 10 de Ezequiel, versículos 1 e 2. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Por quê? Se os dois templos que foram destruídos, o primeiro templo construído por Salomão e depois o segundo ampliado pelo rei Herodes, se esses dois templos são literais, então não faz sentido falar de um novo templo que também não seja literal, né, irmão? Porque o templo de Salomão foi espiritual? Claro que não, foi literal. O templo ampliado pelo rei Herodes, construído por Zorobabel, depois ampliado pelo Herodes, não era literal? Claro que era. Então o terceiro templo só pode ser literal também. É a questão da hermenêutica, né? Então não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. Então, de igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. E você pode ler isso no profeta Joel 3,18 e no profeta Zacarias, capítulo 14, versículo de número 8. 1.2, o guia celestial do versículos 2 e 3. Olha, nos versículos 2 e 3, ele fala assim: e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho. Não, estou lendo aqui o 47, deixa eu ler aqui o 40, sobre o ser angelical, né? 40, olha. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto e havia sobre ele como edifício da cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem, olha aqui, ó, o ser celestial, um homem, cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Então esse guia celestial é um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, conforme acabei de ler aí em Ezequiel 40. Ele continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Olha que interessante. A profecia de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2 diz: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Então, no período dos dois templos, essas portas nunca estiveram trancadas. Tanto no templo de Salomão, essa porta do Oriente esteve aberta, como na época de Jesus. Aliás, Jesus entrou por ela, no chamado Domingo de Ramos. Então, Jesus entrou, o povo gritou: bendito o que vem em nome do Senhor. O único que entrou por ela foi o Senhor Jesus. E aqui isso aqui é um versículo que até mostra a divindade de Jesus, né? Porque diz aqui, ó, capítulo 44, versículo 2 de Ezequiel: essa porta estará fechada, não se abrirá. Hoje essa porta está fechada, que é a porta oriental, a porta dourada, está fechada. Na guerra dos 6 dias, né? Quando, em 1967, quando o Moshe Dayan, o general israelense, aquele que tinha o olho coberto, parecia um pirata, né, com um olho só, quando ele tomou, os paraquedistas tomaram a Jerusalém Oriental, ele ia abrir a porta, essa porta oriental ele ia abrir, mas aí os rabinos não deixaram, porque os rabinos leram que essa porta estará fechada, não se abrirá,
ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. É uma palavra profética, né? Quem entrou por ela foi Jesus, o Senhor de Israel, né? 1.3, os novos frutos, que é o versículo 12, agora Ezequiel, né? 47 que vai falar isso. Bom, a linguagem dessa passagem é Apocalipse escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, que fala da árvore da vida, que as folhas é remédio para as nações, né? Então a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirão frutos novos. Então, isso só pode se referir ao milênio. Só pode se referir ao milênio, irmão. Não tem como se pensar em outra coisa senão o milênio. Porque fala de árvores, né? Versículo 12. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Remete a Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. O milênio, então, eu já falei sobre o milênio, eu entendo que existem muitas escolas teológicas, mas nós da Assembleia de Deus, nós temos um compromisso com a história, com a verdade, com a hermenêutica bíblica. Nós somos cristãos biblistas, nós acreditamos no que está escrito na Bíblia, nós cremos na literalidade da palavra de Deus, e a Bíblia é clara, no capítulo 21 de Apocalipse, dizendo que um anjo desceu do céu, prenderá Satanás por 1000 anos, e o Senhor Jesus reinará sobre Jerusalém por 1000 anos com a sua igreja glorificada. O profeta Isaías capítulo 2 fala sobre esse período. E tem uma série de profecias que fala sobre o milênio, que não se cumpriram. Então não dá para essa turma ficar falando que aquilo é simbólico. Isso é invenção de Santo Agostinho, eu já falei. O Santo Agostinho inventou isso a partir do 5º século, e a Reforma bebeu nessa fonte, e a Igreja Católica também. Mas nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia fala sobre 1000 anos na Terra, então nós acreditamos. Aliás, os teólogos até o ano 400 acreditavam também. Foi a partir de 500 que inventaram a teoria amilenarista. Então é uma teoria nova em relação à igreja primitiva, claro. Estou falando dos primeiros cristãos, né? Então, essa interpretação agostiniana é a base das igrejas reformadas, tradicionais, e dos muitos catolicismos. Mas nós não, nós ficamos com a Bíblia, nós cremos exatamente isso aqui, ó. Vou falar para você exatamente no que nós cremos. Nós lemos isso aqui e não vemos nenhum símbolo aqui não, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. É Apocalipse 20. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Por 1000 anos ele ficou amarrado. Então tá, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Aí tudo bem, aí ele vai ser solto de novo, para provação das nações. Então nós cremos nisso. Então nós cremos, por exemplo, na profecia de Isaías, que fala que a criança brincará com a serpente, o leão comerá palha com o lobo, com o cordeiro. Isso não aconteceu ainda, irmão. Isso vai acontecer. Isso mostra que o reino do Messias, o descendente de Davi, que é o Senhor Jesus, o Messias, será um reino literal em Jerusalém, conforme o profeta Zacarias também profetizou. Então nós cremos na Bíblia. Tá? A gente não fica em cima de achismos políticos, filosóficos. Bom, outra coisa importante, ainda falando sobre o milênio, né? Ele fala aqui então que o milênio é distinto do mundo vindouro. É verdade, o mundo vindouro é uma outra coisa. Apocalipse 21. Agora, você quer se aprofundar nesse tema? A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 23, item 5. Lá fala sobre a distinção entre o mundo vindouro e o milênio. Porque o milênio acaba, irmão. Está lá no capítulo 20, versículo 3, 4, fala que Satanás será solto, voltará a enganar as nações. Aí depois que nós temos o mundo vindouro, a partir do capítulo 21, capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então, resuminho desse primeiro tópico.
O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Bom, 2. Sobre a implicação pneumatológica. O que é isso, pneumatológica? Pneuma é a palavra grega para espírito. Eu, particularmente, irmão, eu prefiro usar a palavra paráclitos. Eu prefiro usar paraclitologia. Porque aí eu já sei que paraclitologia só pode ser para o Espírito Santo. E pneumatologia, pneu, irmão, é pneu, pode ser espírito, ar, pode ter até um pneu, de onde veio o termo moderno pneu. Então eu prefiro usar paraclitologia, que é uma palavra específica para o Consolador, para a terceira pessoa da unidade divina, que é o Espírito Santo. Então 2.1, as águas, dos versículos 3 e 6 do capítulo 47 de Ezequiel. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, conforme a Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia, né? Elas me davam pelos tornozelos, diz o versículo 3. Então estava pouquinho ainda, né? 500 metros mais adiante, as águas chegaram aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estavam nos lombos. Isso está escrito no versículo 4, capítulo 47. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado em um ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Está no versículo 5 isso. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Versículo 6. Qual é o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, porque o Senhor Jesus fala aqui sobre o... Aliás, eu comentei inclusive aqui no nosso texto áudio, né? O Senhor Jesus fala aqui que as águas, ele tinha a ver com o Espírito que ele ia dar, né? Então 2.2, a pessoa do Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João. Pode ler lá, capítulo 7, versículos 37 a 39. Então o Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável na vida do crente. A água refresca, refrigera e dá sensação de tranquilidade e bem-estar. É isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isaías 44:3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus é a fonte da água viva, conforme João 4,14. Que é quando Jesus está falando sobre aquele episódio com a mulher samaritana. 2.3, imerso nas águas e no Espírito. Bom, o Espírito Santo é a terceira pessoa da unidade divina, da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem ciúme, ele intercede, ele envia missionário, ele é o Senhor e guia da igreja, ele é o Consolador, é uma pessoa, irmão. Como ele pode, esse é o grande questionamento de algumas pessoas neófitas, né? Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Porque está escrito em Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, então, é uma linguagem simbólica ou metafórica, é uma expressão que indica estar o cristão sob os domínios do Espírito Santo. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Então a pessoa está completamente em efusão do Espírito. Sinopse do tópico 2. A água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. E para nós concluirmos uma visão geral da lição, vai falar sobre o Mar Morto, o terceiro tópico, sobre o contexto
geologia, do Vale do Mar Morto. Israel tem 3 grandes vales, né? E um dos vales profundos em Israel é a região do Mar Morto. Tá? 3.1, abundância de árvores. Então, versículo 7. O Arabá, que é o B e o V na língua hebraica, aí vai depender de cada um, né? Então, o Arabá, ou Arabá, em hebraico se fala Aravá mesmo. Literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, por exemplo, Deuteronômio 1.1. Ou deserto, Isaías 35.1. É o nome de um vale, então você lê lá em Josué 18.18, que se estende desde a Galileia, ao norte de Israel, e vai até o Golfo de Acabá, lá no deserto, né, na margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza então o Mar Morto, ou Mar Salgado, ou como diz o Flávio José, o Mar de Asfalto, mas também Mar da Campinas, né? Parte da região era o território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade para a região, de maneira que nenhuma planta nasce lá, né? Não tem vida. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético só pode ser no milênio. E o Mar Morto? Bom, essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas, está se referindo às águas do Mar Morto. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, ou Mar Salgado, ou Mar das Campinas, ou Mar de Aravá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. 396 metros para ser exato, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É alimentado pelas águas do Rio Jordão e de poucos córregos menores. Essas águas possuem uma salinidade incomum, que vem desses riachos fluindo através dos solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é 3% apenas. É densa, você não afunda no Mar Morto. É até ruim você nadar no mar, parece que é uma água meio oleosa, né? Dependendo da região que você for, você entra no mar, a hora que você sai, você vê o seu pé tudo cheio de sal, né? Dependendo da praia que você for do Mar Morto, você tem que usar tênis ou chinelo, porque aquelas pontinhas de sal machucam o pé da gente, né? A lama é medicinal, todo mundo passa na pele quando vai lá, né? No rosto, tudo. E é muito interessante conhecer o Mar Morto, é um fenômeno natural extraordinário. Sobre a vida no Mar Morto, a Aline, que é uma youtuber israelense, né? Ela fala português, mas mora em Israel. Tem muitos vídeos muito interessantes, eu recomendo a Aline. Ela tem vários vídeos muito bonitos, é uma moça que faz um trabalho muito primoroso, muito bom. Também a Sara é uma outra moça que faz um trabalho muito bonito também, é youtuber, né? Também a Sara também fala hebraico fluentemente, ela foi alfabetizada em Israel. Então, tanto a Aline como a Sara, elas trabalham muitos aspectos de Israel. A Aline fez um vídeo, até mergulhou em um desses buracos que tem lá no Mar Morto, e de fato tem aparecido os peixinhos lá, né? Mas ainda isso não é o que a profecia fala, não. A Aline cita até o Ezequiel, né? Tudo, mas aqui fala do Mar Morto. Eu vi no Mar Morto, acho que uns 4, 5 anos atrás, depois não vi mais, mas eu vi na saída do Rio Jordão, quando as águas estão entrando no Mar Morto, eu vi gaivotas, é uma coisa muito incomum, porque não tem vida no Mar Morto. Você não vê nenhum passarinho, nem nada, porque é 30% de sal na água, salmoura, não tem vida. Mas eu vi, última vez, até fiquei olhando, falei, até perguntei para a guia, falei, escuta, aquilo lá
São pássaro mesmo? Ela falou, não, é mesmo. Ela ficou admirada, porque até ela nunca tinha visto. Então, de fato, existe sim, quando no primeiro encontro da água doce com a água salgada, existe ainda alguma vida, né? Mas depois não tem mais nada, não. Esse mar vai ser curado, mas só na época do milênio. Tá? Não é para agora. A Aline fez um vídeo bonito, tal, mas ela tá falando dos buracos que tem lá, que tem água doce, que tem peixinho, ela até mostra, ela mergulha tudo na água, mas isso aí não tem nada a ver com a profecia. Aí ela cita a profecia de Ezequiel, achando que a profecia está se cumprindo. Essa profecia se cumprirá no milênio, né? Muito bem. Então, a chegada das águas vivificadoras do templo vai reviver o Mar Morto. É o resultado, sabe o que vai acontecer? A grande multiplicidade de peixe, vai ter muito peixe no Mar Morto, que nem tem no Mar Mediterrâneo, né? No Mar Mediterrâneo a Bíblia chama de Mar Grande ou Mar Ocidental. Isso faz lembrar a criação no princípio, né? Então ali a profecia fala até que haverá muitos pescadores, fala de En-Gedi. En-Gedi é aquele local onde Davi fala. En-Gedi tem uma fonte de água doce, né, no deserto, é um oásis. De En-Gedi até Eglaim. Então diz que os pescadores lançarão redes e apanharão muitos peixes. É o milênio, irmão. Isso aqui não vai acontecer agora, não. En-Gedi, então, é o pequeno oásis no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi escapou quando era perseguido pelo rei Saul. Agora, em Eglaim, que é o problema, que ninguém sabe onde é isso, né? Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria na atual Jordânia. Mas a linguagem parece indicar o sentido norte e sul, e não leste e oeste. Então, não dá para afirmar nada, né? 3.4, sobre os charcos lamaceiros com sal, que não será restaurado. Versículo 11, né? Então, se você ler o versículo 11, eu vou ler aqui para você, olha que ele diz assim: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Então, há ainda muitas controvérsias sobre esse assunto. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. É possível. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Fala do moço, da criança, então possivelmente haverá. Fala de a nação que não for visitar o rei será punida com seco. Então tem gente que vai ter, até no milênio vai ter gente desobediente, só que aí não dá mais para falar que é o inimigo que está furioso, né? Porque o inimigo está preso. Então no milênio vai ter gente desobediente também, mas só que vai ser minoria. É natureza ruim mesmo, irmão. Porque hoje a pessoa fala, é o inimigo, né? Mas no milênio o inimigo vai estar preso. Então quem que vai fazer a pessoa ser rebelde e não ir adorar o rei em Jerusalém? Então é uma coisa interessante. Então a descrição do milênio em Isaías indica haver o pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, como já é hoje. Se você for lá, tem uma rede de cosméticos chamada Ahavá, em Israel. É uma beleza, irmão. Vende tanto produto. Todas as vezes que eu vou para Israel, as irmãs querem passar lá. Até minha esposa quer que eu leve lá o creminho para passar no rosto, que é uma maravilha aqui. Esse negócio de olheira, essas coisas todas aqui. É uma coisa, tirar manchas. Tem muito creme, tudo tirado do Mar Morto, daquela lama. Aquela lama tem muita riqueza mineral. Talvez realmente se refira a isso, mas não há unanimidade sobre esse pensamento. São ideias, né? Irmão, aqui é um negócio de Santo Agostinho. Lembra que o Agostinho de Hipona falava? Esse mesmo que não acredita no milênio. Ele falou muita coisa interessante. Ele falou uma coisa que é importante. Ele fala assim: no que for essencial, a unidade. O que não for essencial, a liberdade. Em tudo, a caridade, né? Então, nas coisas que são essenciais, nós temos que ter uma postura só, né, irmão? Agora a pessoa não vai crer na Bíblia, a Bíblia está falando do milênio, você não vai acreditar só porque o Santo Agostinho falou? Para com isso, né, irmão? Ah, mas porque o Calvino falou, o Lutero, e daí? Precisa ver o que a Bíblia fala, irmão? A própria Reforma fala isso, que é para você ficar com a Bíblia, não é para ficar com interpretações humanas. Agora, só porque não, mas foi o Piper, foi... E daí? E daí que foi? Eu fico, a Bíblia não fala? Capítulo 20 de Apocalipse,
que vai descer um anjo do céu e vai prender Satanás, creia na Bíblia, irmão. Agora ficar acreditando em pessoas que falam, agora, o que não foi essencial, aí tudo bem, irmão, tem agora aqui, esse aqui. Ah, irmão, não sei se esses charcos vão ser sobre a riqueza, se vão ser... Mas isso aí não é essencial, né, irmão? Então, fica livre para você ter o pensamento que você quiser. E em tudo o amor, né? Ninguém precisa ser desrespeitado por ter um pensamento diferente da gente, né, irmão? Bom, o resuminho do tópico 3. Abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenar. É o milênio, coisa linda. O milênio cura tudo, né? A natureza estará em harmonia, vai ser uma bênção. Esse negócio, irmão, que você está vendo hoje de queimados, não vai resolver não. Pode fazer a cópia que você quiser, pode fazer eco, não sei o que lá. Não adianta, não vai resolver. Sabe quem vai resolver isso? Jesus no milênio. No milênio a natureza vai ser respeitada. Vai ter muita árvore, o Mar Morto vai ser curado, vai ter muito peixe. É milênio, irmão. Não adianta. Essa turma aí do Greenpeace pode fazer o que quiser. Não adianta. Sempre vai ter alguém maltratando a natureza, poluindo nossos rios. Vai ser, é o pecado. Mas é o pecado, não adianta. Aí eles fazem reunião, e faz a COP não sei do que, e faz a ministra, o ministro não sei do que, e o verde. Não adianta. Só Jesus. Quando Jesus prender Satanás, vai ter o milênio e nós vamos ter o equilíbrio ecológico. Muito bem. Considerações finais. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam sim para Cristo Jesus, nosso Senhor, e para a pessoa bendita do Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. Ambos têm um rio. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Uma lição linda, hein? Graças a Deus, muito lindo. São profecias maravilhosas que o Senhor faz aos seus filhos, né? Isso é uma bênção de Deus. Então, que você tenha uma aula abençoada dia 18, tá? Use aí os slides, faça as suas adaptações, entra no meu site www.professoralberto.com.br. Usufrui, irmão, isso é tudo graciosamente, a gente investe no reino de Deus. Aproveite, irmão, tá? Tá tudo prontinho para vocês dar uma aula diferenciada, inove lá na sua escola bíblica dominical. E eu vou, de novo, colocar aqui os meus livros. Esses livros aqui, ó, foram escritos por mim. Esse aqui é bem doce, bem fácil de ler. O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal, que fala do milênio também. E esse aqui já é um livro mais árido, porque foi a minha pesquisa de qualificação para obtenção do título de mestrado. Então aqui é o que eu cito, aquelas passagens sobre o milênio, né? Porque o que eu fiz aqui nesse livro, eu tenho um tópico aqui, que é o tópico de número 5, Jerusalém na construção do imaginário protestante. O 5.2 é sobre o milenarismo. Então eu cito muito documento aqui, tá? Então você que é estudioso, você tem essa oportunidade. Finalmente, eu quero convidar você, ó, ainda dá tempo de você fazer parte do meu grupo. Nós vamos visitar a terra de Israel por 9 dias. Não fique fora. Venha fazer esse curso teológico por imersão. 9 dias. Vai ser em novembro. Última quinzena de novembro. $3.390. Liga aí nos telefones que estão sendo colocados. Você pode ainda dividir, ainda dá tempo. Novembro de 2023. Agora falta basicamente 10 meses, né? Basicamente. Ou 11 meses. Então, escreva lá seu nome. Se você tem recursos econômicos, invista um pouco em você, irmão. Senão, daqui a pouco, né? O mundo tá, né, as coisas vão passando. Aproveite quando você tem saúde, você tem condições de fazer uma viagem, tem recursos. Vamos visitar a Terra Santa. Liga nesse telefone
na Renova Turismo, mas avisa que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto. Fala lá, eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto, novembro de 2023, tá bom? Grande abraço, fique na paz do Senhor.